Há muitas respostas para muitas perguntas. Há muitos caminhos para seguir. Mas qual a resposta correta? Qual o caminho que devo escolher? No ar, o programa Resposta Fiel. Apresentação, missionário Jamierson Oliveira. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida durante este programa. O programa Resposta Fiel é um projeto para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero falar mais uma vez do personagem central da história humana, do personagem central da palavra de Deus. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar de Jesus sempre é algo edificante, sempre nos traz refrigério. Duas coisas que acompanhavam o ministério de Jesus que me chama muito a atenção, duas marcas do ministério de Jesus. Se você não sabe, Jesus viveu por volta de 33 anos e meio, sendo os 3 últimos anos e meio o seu ministério prático, né? Que ele instaura o seu ministério, começa o seu ministério. E duas marcas eram evidentes no ministério de Jesus. Primeira marca, o seu amor para com os perdidos. Isso fica muito claro, talvez, creio, que essa era a principal marca do ministério de Jesus. Ele era marcado por amor, ele era apaixonado por pessoas, ele gostava de gente. Prova disso que as multidões afluíam para ouvi-lo, porque ele não falava como os escribas e fariseus, rancorosos, raivosos, que apenas tinham palavras de maldição, palavras de juízo sobre o povo, mas as palavras do Cristo eram uma palavra de amor. Ele gastava tempo com as pessoas, ele olhava para as multidões e não via apenas mercado religioso, ele olhava para as multidões e ele via pessoas, ovelhas desgarradas sem pastor. Conforme o texto de Mateus capítulo 9, versículo 36, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Naquele encontro com a viúva, ali em Naim, que tinha o seu filho morto, ele vinha sendo seguido por uma multidão, e a multidão que seguia Cristo encontra-se com a multidão que seguia o defunto. A grande diferença entre as multidões era quem elas seguiam. A multidão que seguia Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus, a multidão que seguia o morto, ali aquele defunto, o encontro da vida com a morte. Jesus olha para a mulher e diz o texto sagrado, que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. A marca do amor. Essa é a marca de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você já sentiu o amor de Deus? Você já experimentou o amor de Deus? Se não, esta é uma oportunidade ímpar, esta oportunidade que você pode ter um encontro com o Senhor. E você que já teve, está aí um pouco triste, um pouco desanimado, lembre-se que Jesus te ama. Esta palavra repetida ao longo da história pelos discípulos de Jesus e até hoje utilizada na evangelização, em que muitos se dirigem ao pecador dizendo, Jesus te ama. Não é uma frase de efeito, não é apenas uma frase no vocabulário evangélico. É porque de verdade Jesus ama o pecador. E nós podemos sentir e experimentar o amor de Deus. Esta é a marca principal do ministério de Jesus. Eu quero que você sinta ela agora. Meu desejo é que você viva esse amor que Deus manifestou pelos seus filhos. Em nome de Jesus. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio Cultural. Eu tenho um recado especial para você que quer aprender mais da Palavra de Deus. Quer estudar teologia? Sempre sonhou estudar teologia, mas não tem tempo para frequentar a sala de aula? Então eu falo da FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. A nossa faculdade você vai estudar em casa, à distância, não precisa frequentar a sala de aula. Eu quero falar de um dos nossos cursos que é o Bacharel em Teologia à Distância.
material didático exclusivo do aluno, são 12 livros que você recebe em sua casa, apenas ligando agora. Basta apenas ligar agora para o telefone que aparece em seu vídeo, fazendo a sua matrícula, você recebe o material didático em casa e começa a estudar. Então não perca tempo, faça já a sua matrícula no melhor curso de teologia à distância do Brasil, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil, FAETEB. E eu tenho uma promoção especial para você que ligar agora para a nossa central de matrículas. Fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância? Eu vou dar de presente para você, sabe o quê? Um tablet de 7 polegadas, é isso mesmo, um tablet de 7 polegadas. Ligou, fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância, ganha um tablet de 7 polegadas, mas tem que ligar agora. Lembrando, não paga a taxa de matrícula, não paga a taxa de entrega e recebe o seu material em casa. Ligue agora, FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Este é mais um programa Resposta Fiel para a edificação da sua vida, uma palavra de Deus é o seu coração. Eu estou alegre mais uma vez em encontrar aqui o meu amigo, professor Eguinaldo Hélio, que é pastor no Centro Evangelístico Vale da Bênção, também professor ali do STEMA, que é o Seminário de Teologia, também da Missão Antioquia, são instituições de ensino ali dentro da estrutura chamada Vale da Bênção, aqui em São Paulo, na cidade de Araçariguama. Também é escritor, autor de alguns livros, inclusive o tema de hoje do programa é a respeito de sonhos. Deus fala através dos sonhos e ele escreveu uma obra sobre esse assunto. Tive o privilégio de ser o editor deste livro do Eguinaldo, uma perspectiva bíblica a respeito desse assunto. É uma alegria, professor, tê-lo conosco em mais um programa. É alegria para mim também. E alegria poder falar desse assunto, né, que queira ou não queira, é um assunto que está no meu coração e um assunto que eu acredito que o nosso público aí tem muita curiosidade para saber a respeito, né, o que a Bíblia diz, né, sobre isso. Qualquer um sonha, né? Disse Martin Luther King, eu tenho um sonho, né? Se imortalizou por essa frase. E você também sonha, mas o que são os sonhos? Veja o que diz a palavra de Deus, uma referência à profecia de Joel, agora no discurso do apóstolo Pedro após o Pentecostes, capítulo 2, versículo 17 de Atos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Você sonha? Você já sonhou? Deus já falou com você através de sonhos? Afinal, o que são os sonhos, professor Eguinaldo? Não sei. Eu começo assim porque às vezes as pessoas elas pensam que a gente às vezes tem todas as respostas, né? E se você pega a Bíblia tem 187 referências sobre os sonhos. Ou que sonhou, Deus falando alguma coisa a respeito de sonho, ou até repreendendo quando sonhos falsos que os profetas queriam impor sobre o povo, mas não tem uma definição, né, o que é o sonho. Então é um fenômeno universal, é um fenômeno nosso que não existe assim uma clareza. Existem várias linhas, inclusive dentro da psicologia, né, que trabalham com isso, cada um com uma ideia diferente de qual a razão do sonho. Então hoje existem muitas pesquisas e muitos avanços até, mas definir exatamente o que é o sonho e a sua finalidade não é uma coisa tão simples, né? É uma experiência humana, como você disse, universal, né? Para o bem ou para o mal, ou para nenhum dos dois, nós sonhamos, o fato é que nós sonhamos. Agora, é claro que nós não estamos falando desse sonho comum, ou o que a gente costuma falar, o sonho de barriga cheia, né? Que é aquelas projeções apenas psíquicas, mentais, né? Que não traz nenhum sentido, não nos desperta, inclusive. A maioria dos sonhos nem nos chama atenção, né? Eu até acho que seria interessante definir assim, porque também existe essa citação do Martin Luther King, que ficou famosa, eu tenho um sonho, ela não é esse o nosso foco. Porque essa palavra, esse uso da palavra sonho, ela é um uso moderno.
no sentido de aspiração, uma utopia, desejo, né? planos. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, né? O sonho que a gente fala aqui é aquele dormindo, né? Agora, é interessante, você citando aí, né, esse sonho banal. Até eu menciono assim, o sonho que você sonha, que você, sei lá, está com sede e que você acorda morrendo de sede, né? Você vai beber água. A Bíblia fala até desse sonho, a Bíblia fala. Até porque se a gente olha, Jamerson, a Bíblia é um livro com toda a sua inspiração divina, ela está no dia a dia nossa, ela se encaixa aí. E aí onde eu acho a importância da gente falar sobre o sonho da Bíblia, porque a Bíblia fala de Deus usando os sonhos de muitas formas, de muitas maneiras. Deus usou sonhos e abençoou as pessoas através dele. E Deus fala hoje através dos sonhos? Sim. Eu digo, Deus fala hoje através de sonhos e muitos. Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa, nós encontraríamos milhares de crentes que foram abençoados, alertados, orientados através desse fenômeno chamado sonho, né? Deus usou os sonhos para orientá-los. E aí já vai, né? Nem todo sonho é de Deus, nem todo sonho é sério, nem todo sonho você precisa levar a sério, mas a gente olha na Bíblia que alguns sonhos, eles de fato são sérios, né? O sonho, por exemplo, que nos chama muito a atenção, está em Mateus capítulo 2, versículo 12 e 22, ali não foi uma visão, né? Como no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram ali aquela metamorfose de Jesus e aparece ali naquele cenário, naquele ambiente, Elias e Moisés, uma visão, né? José, esposo de Maria, mãe de Jesus, ele teve um sonho mesmo. Ele estava dormindo e sonhou, literalmente um sonho, né? E no sonho aparece o anjo que alerta José de que o fruto do ventre, que está no ventre da sua esposa, que ele ficou preocupado porque eles não viviam maritalmente, como é que ela aparece grávida. Então, talvez um dos sonhos mais lindos, né? E importantes, né? Que marcou a vida de José para sempre, né? Porque se ele tivesse resistido a esse sonho, eu fico pensando, ido embora, ele teria perdido a oportunidade. Olha que coisa. Se ele pensasse nesse sonho apenas como algo corriqueiro, ele teria perdido a oportunidade de criar o Filho de Deus, encarnado. Se ele tivesse um sonho, se ele não tivesse dado valor a esse sonho, exato, né? Se ele não tivesse essa compreensão que Deus pode falar através de sonhos, como é que teria ficado a história? Pessoal, você perdeu. José não tem uma importância na história de Jesus no sentido de ser necessário que fosse José. Coincide de ele ser o esposo, né? O cônjuge, o candidato a ser marido de Maria, mas se ele tivesse ido embora, Deus não teria impedido, provavelmente. Porque o alvo ali do nascimento de Jesus era Maria, e não José. Ele nem participa, né? É fruto de obra do Espírito Santo, o que estava no ventre dela. E você vai ver, inclusive já pegando a história de José, é alguém que a questão de sonhos é marcante para ele. Porque aí Deus orienta ele para ir para o Egito através dos sonhos. Orienta ele a voltar do Egito através dos sonhos. Orienta ele a morar em Nazaré através dos sonhos. Então você vê que os sonhos terão na vida dele uma importância de guiar assim, muito grande. Que é justamente, acho que o que a gente quer captar aqui, né? Essa experiência de sonhos como um meio pelo qual Deus ele vai orientando os seus servos para coisas bem específicas, né? Inclusive a gente tem que desenvolver aqui porque tem muita gente que, não é assim, nós temos hoje a palavra, e a gente tem que saber trabalhar isso, né? Muito bem. Este tema nós vamos aprofundar no segundo bloco. Eu sei que você está bastante curioso de como interpretar os sonhos. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio Cultural. Você gosta de estudar teologia? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Então presta bem atenção no recado que eu tenho para você. Eu quero apresentar uma obra que é lançamento da Vono Publicações, a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Você não pode deixar de ter essa obra em sua casa. Você precisa ter essa obra em sua casa. É isso mesmo, você precisa ter essa obra em sua casa. Ela é única, ela é exclusiva. Sabe por quê?
Dentro desse material, você tem toda a grade curricular de uma faculdade teológica, de um curso teológico, é isso mesmo. São mais de 40 assuntos, mais de 40 matérias dentro dessa enciclopédia. São mais de 3.000 páginas de conteúdo riquíssimo para você. São 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3. Então, pegue papel e caneta, anote o nosso telefone, ou melhor, corra por telefone agora e ligue já para a Central de Vendas e adquira a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Promoção de lançamento para o programa Resposta Fiel. Ligue agora, Enciclopédia de Estudos de Teologia, um lançamento da Vono Publicações. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Continuando então, essa discussão, esse aprofundamento do assunto a respeito dos sonhos, estou aqui na companhia do professor Ignaldo Hélio, professor do seminário Vale da Bênção. Há um cuidado a se tomar também, professor, que a Bíblia ela já foi escrita, né? A palavra de Deus já está definida. Então sonhos não podem, em hipótese alguma, por mais divino que seja, primeiro, querer acrescentar uma mensagem à mensagem que já está revelada, que é a palavra de Deus. Acho que é o primeiro cuidado a se ter em relação a sonhos, né? Porque o sonho também ganha toda uma áurea mística, né? Há uma exploração dos sonhos, livros sobre como se interpreta sonhos. A interpretação, desde... Isso não é novo, né? Não é novo. Não é novo na né? história. Desde os pais da psicologia, né? Que exploram essa questão, até autores sem autoridade nenhuma no assunto, apenas para se explorar a crendice popular, né? Muitos místicos também. Exato. E é importante se notar, você vê como a Bíblia é um livro equilibrado, né? Você tem ali em Jeremias 23 uma repreensão séria, porque aqueles profetas eles estavam querendo passar uma mensagem, dizendo que haviam tido certos sonhos, e Jeremias vai dizer assim, se você tem um sonho, conte apenas como um sonho. O que tem a palha a ver com o trigo, né? Aí ele mostra que a palavra de Deus ela é algo superior, ela é algo acima de qualquer coisa. Então, se um sonho ele contradiz a Bíblia em qualquer ponto, você já pode... E mesmo que ele não contradiga... que ele queira acrescentar... Ou acrescentar, ou não acrescenta e nem contradiz. Mesmo assim, ele não tem a mesma autoridade que tem a palavra de Deus. São coisas muito distintas, né? E às vezes tem até algumas pessoas que eles têm essa preocupação, das pessoas ficarem se guiando por sonhos, se orientando por sonho. E há isso no meio evangélico há muito, né? Essa mística, a irmã revela, o irmão que interpreta, como se fossem oráculos, né? Eu até uso um termo no livro, oniromaníacos. Então é aquela pessoa que ela se deixa guiar sempre por sonho, o negócio dela é o sonho, não tem nenhum entendimento bíblico, compreensão bíblica, busca bíblica, então isso é um problema muito sério. E aí também você tem no contexto não cristão, não evangélico, você tem os místicos aí que tem até caso de pai de santo que você vai lá, conta um sonho para ele, vai dizer que você tem que desenvolver, você é médium e pega uma simbologia que não quer dizer nada, cria uma simbologia e leva as pessoas para longe daquilo que a Bíblia diz, né? Até tem uma advertência interessante em Deuteronômio 13, que Moisés fala assim, se vier uma pessoa, ele teve um sonho, eu gosto que ele usa a expressão assim, sonhador de sonho, então a pessoa que constantemente tinha experiência com sonhos, né? Aí ele fala uma experiência, aquilo se cumpre. Aí você, então essa pessoa é de confiança. Aí ele vai lá, leva você a fazer coisas que são contrárias àquilo que Deus revelou. A orientação da Bíblia é o seguinte, apedreja ele, seja você o primeiro a apedrejar porque está te enganando, Deus está te provando porque ele está te enganando. Então, em outras palavras, uma pessoa que, por um sonho, mesmo que esse sonho se confirme, que ele se mostre coerente, mas se ele for contra aquilo que a palavra de Deus ensina, se afasta, porque isso está te levando para o mal, né? Isso é importante. Muito bem. Esse cuidado, né, que devemos ter. O que você lembra de algum sonho enganoso, falso nas Escrituras, que foi repreendido pelo Senhor?
Talvez o próprio de Jeremias. Jeremias teve experiências muito fortes com isso, porque ele dizia, a palavra, a mensagem que Deus tinha dado é: sujeite-se ao rei da Babilônia, é Deus que está mandando, é castigo, é disciplina, mas vocês aceitem que vocês vão ser abençoados no final. Aí vinham os profetas e diziam o seguinte: não, eu sonhei que Deus vai nos dar livramento, eu sonhei que não é isso que vai acontecer. Então Jeremias alertava: não ouça esses sonhadores de sonhos, esses profetas falsos, porque não é isso que o Senhor diz. Então ali é um momento muito claro em que você tem um conflito de palavra de Deus revelada, inspirada, e um mero sonho. E aí Jeremias diz: não, você tem que ouvir o que Deus está falando, porque se você ouvir o sonho, você vai atrapalhar a sua vida. Acho que é muito claro, né? Muito bem. No último bloco nós vamos explorar sobre os cuidados que você deve ter. Como aferir se um sonho é de Deus ou não. Algumas dicas, né? Inclusive para que você compreenda melhor a mensagem, eventual mensagem que Deus trouxe para você através desse instrumento, através desse canal de comunicação que são os sonhos. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Eu tenho um recado especial para você que quer aprender mais da palavra de Deus, quer estudar teologia, sempre sonhou estudar teologia, mas não tem tempo para frequentar a sala de aula? Então eu falo da FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. A nossa faculdade você vai estudar em casa, à distância, não precisa frequentar a sala de aula. Eu quero falar de um dos nossos cursos que é o Bacharel em Teologia à Distância. Material didático exclusivo do aluno, são 12 livros que você recebe em sua casa, apenas ligando agora. Basta apenas ligar agora para o telefone que aparece em seu vídeo, fazendo a sua matrícula, você recebe o material didático em casa e começa a estudar. Então não perca tempo, faça já a sua matrícula no melhor curso de teologia à distância do Brasil, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil, FAETEB. E eu tenho uma promoção especial para você que ligar agora para a nossa central de matrículas. Fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância? Eu vou dar de presente para você, sabe o quê? Um tablet de 7 polegadas, é isso mesmo, um tablet de 7 polegadas. Ligou, fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância, ganha um tablet de 7 polegadas, mas tem que ligar agora. Lembrando, não paga a taxa de matrícula, não paga a taxa de entrega e recebe o seu material em casa. Ligue agora, FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Estamos no encerramento de mais um programa Resposta Fiel. Agora nós queremos deixar para você algumas ferramentas, algumas instruções de como lidar com um sonho que você teve. Nós não queremos aqui dar o mapa da mina, né? Até porque não existe esse mapa. Sonhou com um anjo, é de Deus. Sonhou com uma tempestade, uma chuva muito forte, é porque é sinal de luta. Sonhou com uma plantação, é porque é prosperidade, né? Isso aí você vai encontrar na literatura mística, né? Não há parâmetros bíblicos, a gente pode concluir dizendo isso de forma enfática, não há parâmetros bíblicos para se interpretar imagens sonhadas, né? Sonhou com um animal, você correndo de um animal feroz. Não existe um padrãozinho não tem que um padrão. Você pôs ali e acabou, resolveu. O animal feroz é símbolo de Satanás. Você correndo é você vivendo. Imagina, não... Tá bom, você pode até sugerir esse tipo de situação. Mas não dogmatizar uma não coisa há como assim. dogmatizar a interpretação de sonhos. Acho que é a melhor mensagem que a gente pode deixar no verdade. Agora eu programa. também, assim, eu me preocupo até em falar de um assunto como esse, porque às vezes dá a impressão assim, que é a coisa mais importante na vida do cristão. A coisa mais importante na vida do cristão é ele obedecer a Deus, ele aprender a orar, ele conhecer a Bíblia. Esse é só um ponto no meio de um oceano de coisas que nós precisamos aprender. Mas como faltava um ponto, eu escrevi e falei sobre o assunto. Agora eu acho muito importante, por exemplo, a pessoa conhecendo a Bíblia, ela já não vai ser enganada por sonhos. Opa, a Bíblia não ensina assim. Nem pelos seus sonhos, nem pelos sonhos dos outros. Né? É verdade, nem pelos sonhos dos outros. Ele vai ter a maturidade, que você precisa ter a maturidade, né, para lidar com esse tipo de coisa. E você saber
algumas pessoas se apavoram, né? Eu sempre oriento assim, se você sonhou e você não entende, esquece. Porque Deus quer, se tem uma pessoa que tem desejo de que você entenda a vontade dele, é Deus. Se você não entende Deus, esquece. A pessoa às vezes vai, não, porque eu sonhei que eu era um rei, daqui a pouco eu estava no meio do mar como um marinheiro, e depois eu estava voando entre as nuvens. Quer dizer, um sonho todo confuso, esquece isso. Então, se a coisa não está te edificando, se é o que alguém falou não edificou, esquece. Segundo, você sempre tem que orar, Deus, me dirige. Eu acho muito interessante, por exemplo, o caso de Gideão, que Deus dá um sonho diretivo para ele, para confirmar a vitória dele, né, contra os inimigos. Que, aliás, o sonho era do inimigo. O inimigo tem um sonho da tenda do general dele sendo derrubado por um pão de cevada, e o próprio inimigo diz, esse sonho significa que Deus vai dar vitória para Gideão. E Gideão ouve o sonho e a interpretação do sonho pelo inimigo dele e, então eu posso ir porque Deus está comigo. Só que antes disso, Deus já tinha dado outras formas, Deus tinha demonstrado para ele que ia dar vitória. O que eu quero dizer com isso? É que só um sonho não diz nada. Você precisa realmente de uma orientação real, isso pode ser algo que venha somar com o plano, com a direção de Deus para a sua vida. Mas que isso não é tudo. Você tem que ter maturidade, equilíbrio, conhecimento bíblico, rendição a Deus. Você tem que, às vezes, conversar com alguém experiente para te orientar, para você também não fazer uma loucura aí por causa só de um sonho, né? Essa é a realidade. Né? Lembrando que o capítulo 12 de 1 Coríntios traz ali uma relação de dons. Dons que o Senhor concede à igreja, independente da linha, se você é ou não pentecostal. A mensagem que eu quero deixar para você é que o Espírito Santo conduz a igreja. E Ele está no meio da igreja. Mais do que isso, Ele vive dentro de nós, como igrejas, né? Como igreja verdadeira, como templos, né? E Ele distribui dons. Então, no meio do corpo de Cristo, na coletividade do corpo de Cristo, há sabedoria. Então, busque conversar com crentes experientes, crentes que vivam com Deus, né? Acho que uma boa dica, você que sonhou alguma coisa, compartilhe com um irmão maduro, com um irmão que conhece a palavra de Deus, com um pastor da sua igreja, e busque as confirmações daquilo, as evidências de que aquilo, o professor já deu uma evidência, não entra em choque, não acrescenta, não confunde, são evidências, mas haverá um desdobramento disso de alguma maneira, né? Para que você fique claro para você que aquela mensagem é de Deus, né? Porque se é Deus que está falando, Ele não te deixará confuso. Acho que a primeira ideia é essa. Imagina Deus lançar uma ideia, uma mensagem por som e virar maior confusão. Confusão, para você e para os outros, né? Não tem sentido. Você entende que Joel, esse derramamento do Espírito que traria sonhos, é num sentido literal? No sentido literal e amplo agora, porque a ideia do Joel é amplo. Tá. Ou seja, Deus vai usar vai se comunicar com muitas pessoas através de diversas maneiras, diversas maneiras. Principalmente através do Filho, através da palavra. Encerramos mais um bloco, muito obrigado, professor. O livro, né? Sonhos, uma perspectiva bíblica. Então, se você quiser conhecer mais um pouco desse assunto aqui, Sonhos, uma perspectiva bíblica. Você pode entrar no meu site, missãoatenas.com.br, e você vai ter acesso a informações do livro. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Compartilhe o nosso programa através da rede social. Curta ali www.facebook.com/Resposta Fiel. O site do programa na internet é respostafiel.com.br. E o canal no YouTube, que você pode se inscrever, receber as últimas atualizações do nosso canal, youtube.com/TV Resposta Fiel. Espero para o próximo programa, em nome de Jesus.